Episódio 7. Abaixando o muro de proteção. Palavra dada por Neville Johnson, original publicado no dia 5 de novembro de 2018. Hoje falaremos sobre o momento onde Deus abaixa a cerca de proteção, ou seja, porque coisas más acontecem às pessoas boas. Precisamos olhar isso do ponto de vista bíblico e entender esse assunto, pois na vida das pessoas, dos cristãos, coisas ruins acontecem e normalmente indagam se fizeram algo errado, o porquê isso aconteceu. Mas olharemos isso do ponto de vista bíblico. Um dos melhores exemplos em relação a isso é a história de Jó. Na Bíblia, essa história é muito tremenda e relata sobre um homem que sofreu coisas ruins, mas Deus disse que ele era perfeito diante dele. Jó viveu em um período que ficava antes da lei e depois do dilúvio. Ele foi um homem extraordinário. Jó 1:5. Quando terminavam esses dias de festas, Jó mandava chamar seus filhos, a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. Esse era o tipo de homem que ele era. Aí temos uma análise feita por Deus a respeito dele, algo que é bem notável. Jó 1:1. Havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto. Em inglês, lê-se perfeito e reto. Temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Depois é mencionado que naqueles dias não havia ninguém na terra como ele. Verso 8. Ele era perfeito e correto em todos os seus caminhos, em todos os caminhos de Deus. No entanto, coisas más aconteceram em sua vida. Ele pecou? Fez algo errado? O que aconteceu? Nessa narrativa sobre sua vida, temos que entender que ele amava a Deus, estava fazendo as coisas corretamente e Deus falou a Satanás, ou Lúcifer, a seu respeito. Jó 1:8. Você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Você gostaria de ter esse testemunho? Imagine se Deus falasse isso sobre você. Você reparou em meu servo Jó? Por que Deus perguntou isso? Ele era perfeito em todos os seus caminhos. E aí Deus abaixou a cerca de proteção ao redor de sua vida. Por que ele fez isso? Ele estava prestes a ter o pior dia, a pior semana de sua vida. Jó 1:9-10. Lemos: como Satanás respondeu. É verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e o abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico. Satanás disse: estende tua mão e toma tudo o que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Verso 11. Verso 12. Pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Deus abaixou o muro de proteção que estava ao redor de Jó. Se ele fez isso com Jó, é bem possível que ele fará isso com você e eu. Isso está relatado nas Escrituras para que possamos entender como as coisas funcionam. Do contrário, não estaria na palavra como Deus lida conosco e como também lida com Satanás. Deus abaixou o muro e os problemas estouraram. Satanás fez essa acusação contra Jó, que ele o abençoou e deu todas essas coisas. Tire todas essas coisas e verá que ele o amaldiçoará. A primeira coisa que temos que entender é que Deus conhecia Jó muito bem e ele sabia que Jó passaria o teste, pois Deus conhece o princípio desde o fim. Ele sabia que passaria por esse tempo terrível de teste e sairia com bênçãos maiores e favores com Deus do que tinha anteriormente. Por isso ele abaixou o muro. Ele viu o final da questão. Sempre temos que ter isso em mente. As coisas ficaram calmas por um tempo e em Jó 1:13-15 lemos: certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um mensageiro com esta notícia: seus bois estavam arando e os jumentos,
pastando perto deles, quando os sabeus nos atacaram. Roubaram todos os animais e mataram todos os empregados. Só eu escapei para lhe contar. Agora as coisas estavam indo mal. Um dia mau para Jó. Mas as coisas não pararam por aí. Jó 1,16. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia. O fogo de Deus caiu do céu. Talvez estivesse falando sobre raio. Queimou suas ovelhas e todos os seus pastores. Só eu escapei para lhe contar. Verso 17. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia. 3 bandos de saqueadores caldeus roubaram seus camelos e mataram seus servos. Só eu escapei para lhe contar. As coisas estavam indo de mal a pior. Ainda continuou. Versos 18 e 19. Enquanto ele falava, ainda outro mensageiro chegou com esta notícia. Seus filhos e suas filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho. De repente, veio do deserto um vendaval terrível e atingiu a casa de todos os lados. A casa desabou e todos os seus filhos morreram. Só eu escapei para lhe contar. Tudo isso aconteceu a um homem de Deus, relatado como incomparável naquele tempo quanto ao seu caminhar com Deus. Como Jó lidou com isso? O que aconteceu? Em Jó 1:20 a 22 lemos: Então Jó se levantou e rasgou seu manto. Depois raspou a cabeça e murmurou? Não. Prostrou-se com o rosto no chão em adoração. Será que você agiria da mesma forma? Verso 21. E disse: Saí nu do ventre de minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que tinha, e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, Deus é bom e sabe o que está fazendo. Verso 22. Em tudo isso, Jó não pecou nem culpou a Deus. Que tremendo! Se você estivesse no lugar dele, se estivesse destroçado, imagine. Jó se prostrou e adorou a Deus. Disse: Saí nu do ventre de minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor o tomou. Deus é um Deus bom. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem culpou a Deus tolamente. Todo sermão que eu vi a respeito de Jó é negativo, mas ele é um dos maiores homens que já viveu na terra. Ele foi um dos primeiros profetas da porção dobrada. O que quer que ouça a respeito de Jó, esse último versículo é o que deve ser lembrado. Em tudo isso, Jó não pecou nem culpou a Deus tolamente. Ele sabia que Deus tinha permitido isso e também sabia que Deus era bom. O resultado disso é visto em Jó 42:10. Quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Verso 12. O Senhor abençoou Jó na segunda parte de sua vida ainda mais que na primeira. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, não sei o que faria com 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Deus também deu a Jó 7 filhos e 3 filhas. Jó chamou a primeira filha de Gemima, a segunda de Késia e a terceira de Querem-Hapuque. Depois de ter passado pelas provações, e em toda a terra, não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com os irmãos delas. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu 4 gerações de filhos e netos. Então morreu, depois de uma vida longa e plena. Eu gosto desse termo, vida longa e plena. A mim foi mostrado outro fato. Na verdade, eu conversei com Jó no céu alguns anos atrás. Outro fato em relação a isso é que antes dele ter vindo à terra, ele concordou passar por essas tribulações. Antes de Deus tê-lo enviado à terra, ele havia concordado com isso. Para entender isso, você deve adquirir um de nossos ensinos a respeito de destino, pois temos um destino que foi determinado antes de termos vindo para a terra. Portanto, quando Deus abaixa esse muro, Ele está nos dando a oportunidade para sermos vitoriosos. A fim de sermos vitoriosos, temos que vencer algo. Tudo que Deus faz é redentivo. Tudo que Ele permite é redentivo. Ser ferido na batalha que enfrentamos é algo muito honroso, e temos que pensar sobre isso.
Ser ferido na batalha que enfrentamos atualmente na terra é uma grande honra. Temos que entender que pelas pisaduras do Senhor somos sarados e pelas nossas pisaduras obtemos poder e autoridade para curar outros. Pense nisso. Muitas pessoas que tiveram grandes ministérios com curas, como Oral Roberts e outros mais, vemos que a doença quase os matou. Kenneth Hagin, Oral Roberts e outros com grandes ministérios de curas quase morreram até o ponto de não ter esperança. Eles tiveram que vencer isso. Pelas pisaduras do Senhor eles foram curados e pelas pisaduras deles eles puderam sarar outros. É algo que você tem que pensar. Oral Roberts estava falecendo de uma doença e ele a venceu, e isso fez com que ele recebesse autoridade para curar outros. Nas áreas que você venceu, você recebe autoridade para abençoar outros. Em cada área onde você foi ferido pelo inimigo, você recebe autoridade para curar e restaurar outros. Uma das armas secretas de Deus é a semente. Em João 12:24, o Senhor disse: Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Verso 25. Quem ama sua vida neste mundo, a perderá. Quem odeia sua vida neste mundo, a conservará por toda a eternidade. Ouvimos a frase, somente os bons morrem jovens. Há uma pequena verdade nisso, onde Deus planta uma semente boa. Ele não planta uma semente ruim, mas planta uma semente boa, a melhor semente, pois produzirá segundo a sua qualidade. A fim de obter uma seara, você tem que plantar algumas sementes. Isso é lógico. Da mesma forma, a seara de almas que Deus trará nesses últimos dias, e há vários tipos de sementes. Em Gênesis 1, 12 e 13, lemos: E disse Deus: Produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. O apóstolo Paulo falou em Gálatas 6:7. Não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Estamos semeando constantemente, diariamente. Jesus morreu na cruz, mas gerou muitos filhos. A morte de Estevão, em Atos 7, foi semente semeada para a ceifa da igreja primitiva bíblica. Em toda a história da igreja, você notará que antes da ceifa acontecer, sempre houve muitas mortes, ou seja, vidas semeadas. Nas últimas décadas, sementes têm sido lançadas para preparar a colheita que está para acontecer. Isso está acontecendo agora. Muitos jovens perderam suas vidas aqui na Terra de várias formas. Eram bons cristãos, não eram pessoas más. Pessoas que você achava que Deus preservaria, como Jó. No entanto, a semente é necessária por causa da colheita. Não podemos ter uma colheita sem semente. Estamos falando sobre pessoas, almas. Há muitas perguntas sem respostas quanto ao porquê Deus permitiria que coisas assim acontecessem. Muitos pais fundaram seus corações indagando se falharam em alguma área quando perderam um filho ou filha ou tal. Você tem que entender que muitos desses jovens que perderam suas vidas de vários modos nasceram para isso. Eles concordaram vir à terra e ser sementes para a colheita futura. Seu destino era ser semente através de morte, a fim de produzir uma colheita. Eu lhes digo a verdade: se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. João 12:24. Gostaria de relatar um incidente profético que tive relacionado a esse tópico, mas primeiro temos que entender visões, sonhos e encontros. Deus pode falar conosco de vários modos, trazendo entendimento e revelação. Deus não é um Deus de dispensação. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Ele não separa as coisas em dispensações como muitos cristãos falam. Por exemplo,
que curas pertenciam a certa dispensação, mas não é válido para o dia de hoje. Ou o batismo no Espírito Santo foi para a dispensação da igreja primitiva bíblica, mas não é para nós hoje. Deus não é assim. Deus nunca muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre.